Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo. Sempre lembrando de agradecer a minha turminha do bem, que está sempre me auxiliando, me protegendo e me encorajando, para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, traga um pouquinho de tudo que a espiritualidade me ensina, me intui e deixa que eu venha aqui e traga para vocês e explique de uma forma simples. E hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho, né, como acontece lá no plano espiritual. Na verdade, eu faço muitas saídas astrais, né? Enquanto eu durmo, eu vou para lugares onde eu estudo, onde eu aprendo, salas mesmo, sabe? Salas de estudo, como se fosse uma faculdade, como se fosse uma escola, porque a gente não deixa de aprender nunca. Então funciona mais ou menos assim. Né? Por exemplo, você é uma enfermeira aqui hoje e você gosta da sua profissão, você gosta do que você faz, você trabalha com muito amor. Quando você deixa o corpo, né? Quando você morre, você continua nessa profissão, né? Se você faz com amor, se você tem realmente o compromisso de ajudar o próximo, você pode sim ir trabalhar dentro dos campos espirituais, dentro dos hospitais, às vezes sendo socorrista, às vezes sendo enfermeiras mesmo, no sentido de trabalhar com o espírito que, né, não sabe ainda onde está, o espírito que não está desperto. Então, tudo que você faz na sua vida como profissão, você continua executando quando você faz passagem, né? Vai existir um lugar, porque o plano espiritual, ele é exatamente como aqui, né? Ele é plasmado exatamente assim. Então, tudo que você faz aqui, você acaba realmente dando continuidade no plano de lá. E falando sobre o plano de lá, eu gostaria de deixar claro para vocês, todas as vezes que eu falo, né, sobre o plano acima, existe o plano abaixo. Falar em cima e falar embaixo é só um vocabulário mais fácil para a gente entender, né? Porque na verdade nós temos dimensões, né? Nós temos aqui linhas paralelas à nossa. Então, quando eu falo o pessoal de cima, do andar de cima, ou o pessoal do andar de baixo, é apenas uma expressão. Mas também eu gostaria de dizer hoje aqui para vocês uma coisa, né, que eu viajando no tempo e também perguntando muito, né, a minha turminha do bem, porque eu sou muito curiosa, eu tô sempre perguntando para eles como é o outro lado, como funciona. Eu descobri uma coisa bem interessante, né? Nós temos umbrais, nós temos alguns portais, né, infernais, digamos assim, e temos antessalas. Existem algumas pessoas que vão parar, né, quando saem daqui, nessas antessalas. Elas ficam um período tentando entender o que está acontecendo, elas já entendem algumas coisas, mas não com tanta clareza sobre o espírito. Então elas ficam se depurando, né, elas ficam nessa antessalas, desintoxicando mesmo a mente, o espírito, para poder partir para outros planos, para poder partir para outras salas espirituais. Então, uma coisa que é interessante é que eu gostaria que vocês entendessem que o plano espiritual, tanto o plano acima quanto o plano abaixo, eles são muito disciplinados, né? Existe uma organização. Assim como nós aqui temos hierarquias, né? Temos dentro da família a hierarquia maior é o pai e a mãe, dentro do trabalho, né, é um líder, um gestor e depois o presidente. Qualquer lugar que nós estejamos aqui dentro da sociedade existe uma hierarquia. O plano espiritual é igual. E uma coisa que eu acho bem interessante vocês saberem é que para o plano de baixo, né, para os espíritos trevosos, existem uma hierarquia muito maior. Eles são muito profissionais, eles são muito atentos. Então, eu posso dizer para vocês que existe ali, né, os presidentes, né, das organizações, os maiorais, depois existem os ministros, digamos assim, e existem os executadores. Existem aqueles ali que são os trabalhadores das trevas. Então, missão dada para eles é missão cumprida. Eles trabalham com afinco. Enquanto eles não cumprem a missão, eles não desistem. Então, pessoal, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Dentro do plano das trevas também existe uma hierarquia, eles também prestam contas para um maioral, mas eu posso dizer para vocês que na face da terra existe eles infiltrados em todos os lugares, né? Existe eles infiltrado na família, dentro de um emprego, nas relações afetivas, nas relações sociais,
Em todos os lugares, falando em face da terra, sempre vai ter um ser das trevas infiltrados. Sempre vai ter um ser das trevas que está ali cumprindo alguma missão. Seja uma missão de vidas passadas, seja uma missão desta vida mesmo. Mas eles trabalham, eles têm organizações, eles têm horários para cumprir. Tanto é que existe alguns portais, né? Existe alguns portais aí que é muito claro. Nós, enquanto espiritualistas e enquanto cuidadores do espírito, né? Nós sabemos os horários que os magistas trabalham, porque existem sim alguns portais abertos. A gente sabe o horário que essa turminha das trevas entra, né, na Terra com muito mais afinco, em equipe mesmo, sabe? Porque existem soldados. Dentro do plano das trevas existem soldados. Então eles vêm realmente em bando para cumprir, né? Para poder executar. E uma coisa que eu acho bem interessante vocês saberem, porque é o que eu falo, o plano espiritual é muito simples. A gente trabalhar com eles é a mesma coisa que trabalhar aqui. Da mesma forma que você é fiel, né, ao marido, da mesma forma que você ama a sua mãe, que você tem um comprometimento com o seu trabalho, eles também são assim, né? Eles também têm um compromisso com a gente, eles trabalham da mesma forma, eles criam um vínculo sim. E o plano das trevas também é a mesma coisa, né? Quando eles pegam você como obsessor, eles têm realmente o propósito de destruição. E eles nunca trabalham sozinhos, assim como o nosso amparo espiritual, né? O nosso amparo de cima, do andar de cima, que eu costumo falar. Eles não trabalham sozinhos, eles trabalham em equipes. E o plano do andar de baixo também trabalha em equipe. Então, é interessante vocês estarem atentos, é interessante vocês terem um discernimento espiritual. A oração, como eu sempre explico para vocês, a oração, ela nos conecta sim com o andar de cima, ela nos conecta com seres elevados, fazem com que essa turminha venham de alguma forma para nos intuir, para nos explicar, para nos aconselhar. Eles não podem mexer no nosso livre-arbítrio, de forma alguma, mas eles podem sim, né, fazer com que você sonhe, fazer com que você receba através de mensagens, de intuições, né, sempre te alertando, sempre te mostrando que existe sim um perigo logo ali na frente. Assim como a turminha do mal. A turminha do mal, a turminha do andar de baixo, eles não trabalham em silêncio, muito pelo contrário, eles vão deixando algumas brechas, né? Existem aí aqueles espíritos de brigas, então eles vão promover brigas dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, eles vão deixando também pequenos sinais. Então, quando a gente não está atento, é como se fosse normal. Mas se você parar para prestar atenção, quando você começa numa energia de estar brigando com um colega de serviço, tá brigando dentro de casa com os filhos, brigou com o vizinho, houve uma confusão familiar, acabou brigando lá com a mãe, com o irmão, se vocês estiverem atentos, vocês vão de fato perceber que existem sinais do plano das trevas. Então, a oração realmente nos conecta com o andar de cima. O Salmo 91 nos blinda por completo. Realmente é o salmo mais concreto que existe. Ele vai nos proteger, ele vai nos livrar do mal. O Arcanjo Miguel, como eu sempre falo, eu sou apaixonada pelo Arcanjo Miguel. Ele realmente tem espada, ele tem o poder realmente de cortar. Existem lutas espirituais, existem guerras espirituais e eles estão guerreando o tempo todo, né, contra essas forças maléficas, contra essas forças realmente externas que vêm para nos atacar. E uma pessoa me perguntou, Gil, a oração do Arcanjo Miguel, ela tem realmente o poder de cortar todo e qualquer acordo? Então, ela pode te auxiliar nos acordos espirituais, né? Maus que você cometeu em vidas passadas, aqueles acordos que muitas pessoas fazem acordos espirituais dormindo, né? Por isso que eu falo sobre sempre ancorar antes de dormir, né? Sempre pedir que uma falange de luz esteja realmente te auxiliando, porque existem pessoas que enquanto dormem fazem acordos espirituais, né, sem nem se darem conta, e depois a vida começa a realmente estar, né, toda atrapalhada e não sabe por quê. Porém, pessoal, o acordo espiritual que você fez antes de encarnar, né, que está lá com os engenheiros siderais, que está lá com os senhores do karma, você não consegue quebrar com uma simples oração. Ou seja, você veio na Terra com todo um roteiro pronto, né, com
cada piscada que você dá, cada vez que você respira, está lá no seu acordo espiritual. E aí hoje você fazer uma oração para um arcanjo Miguel pedindo para cortar esse acordo porque você não quer cumprir a sua missão, ele não tem o poder e ele não vai interferir. Tá? Ele vai quebrar sim algumas coisas ruins que chegam no seu campo. Ele consegue fazer com que você entenda realmente que você tem que pedir perdão para você, né, nesta vida atual e coisas que você cometeu em vidas passadas. Ele tem o poder sim de te auxiliar para que você perceba o mal que você está fazendo para o próximo. Ele tem o poder de fazer com que você expanda a sua consciência. Agora, dizer que o arcanjo Miguel vai quebrar o acordo espiritual que você fez antes de chegar aqui na Terra, não funciona dessa forma. Então você fez um acordo lá em cima de vir pagar algumas coisas aqui. Quando chega aqui que o bagulho fica louco, você quer desistir, aí você quer recorrer a um arcanjo para que ele quebre esse acordo seu? De forma alguma. De forma alguma. Então a gente tem que ter o discernimento para algumas coisas. A gente de fato tem que usar o filtro. E quando eu falo para vocês da turminha do andar de cima e da turminha do andar de baixo, é porque tem muitas pessoas que estão se associando com a turminha do andar de baixo. Tem muitas pessoas que estão, de fato, pelo ego. Por quê? Porque o andar de baixo são as pessoas, né, os soldados que estão lá embaixo, que tem duas coisas que mais chamam a atenção deles: o poder e o ego. Né? Você pode ver que quem tem o ego muito inflamado, ele quer ter muito poder, ele quer ter razão em tudo. Então, é isso que faz com que você vá para o andar de baixo. E o ego, ele é benéfico para nós, ele está aqui para nos proteger. O ego é como se fosse uma casca, né? Como se fosse a casca do ovo. A casca do ovo vai proteger a essência que tem dentro. O ego para nós é a mesma coisa. O ego também serve para nos proteger, ele serve realmente para poder, né, fazer com que a gente vá entendendo um pouco mais e entendendo que nós não somos só ego, nós temos uma essência por trás, nós temos uma alma. E quando você sair dessa terra, né, quando você deixar essa carne, você não carrega o ego, porque o ego é daqui, né? Você vai carregar a sua alma, você vai carregar todo o aprendizado que você colocou, que você memorizou, que você acrescentou na sua alma. Então, quando você está muito preso no ego, e você, por exemplo, vem a morrer com todos esses sentimentos, você com certeza vai se associar com o povinho ali das trevas, da turma do mal, ou você vai para essas antessalas que eu disse para você, até você se desintoxicar, né? Quando você começa a entender que existe alguma coisa além, para depois você ir para as colônias, para os hospitais, né? Mas que a gente viaja, o tempo todo a gente viaja. Você pode estar aqui correndo na correria do dia a dia e não se preocupar com o seu espírito, mas você pode ter certeza que à noite, a hora que o seu corpo vai descansar, o seu espírito ele vai vagar. E aí sim, ele pode estar indo para o plano do andar de cima, né, se evoluindo, aprendendo, se construindo enquanto alma, como ele pode sim estar acompanhado com o povo do andar de baixo, né, se associando a essa turminha toda, fazendo esses acordos espirituais. E eu falo que quando a gente sair daqui, sempre vai ter alguém para nos receber. Então, a escolha é sua, né? De ser recebido com festa, com alegria, com graça, pelo amparo do andar de cima, ou você ter realmente uma turminha ali, ó, perigosa, onde você não se deu conta do que você estava ali se associando e eles te esperam. E uma vez que você saiu da matéria, não adianta você ter medo, porque você se afinou a vida inteira com essa turminha. Por mais que existam os auxiliadores, aqueles que vão para resgatar, né, aquela turminha que eu costumo dizer que faz parte ali do amparo espiritual do Cordeiro, por mais que eles tentem entrar dentro, né, desses andares para poder te resgatar, existe todo um acordo. O plano das trevas e o plano da luz, eles trabalham com responsabilidade, com organização, mas eles têm as regras deles, né? Não é simplesmente porque eu sou da luz, porque eu sou realmente melhor, eu vou invadir o espaço das trevas e ali eu mando. Não, existe ali quem manda no plano das trevas. Existe organização, existe o poder deles também. Então, quando a gente corta, por exemplo, uma amarração, quando a gente trabalha realmente desmanchando uma magia, eu não posso simplesmente ir lá como um representante da luz e obrigar o plano das trevas a me entregar aquela pessoa que foi amarrada. Não funciona dessa forma. Existe um acordo, existe uma conversa, é todo um trabalhar. É o que eu disse, como aqui em Terra, o meu espaço termina onde começa o seu.
correto? Para o plano da espiritualidade é igual. Então vocês precisam realmente ter consciência do que vocês estão fazendo aqui, como vocês estão agindo com o seu próximo, como está o estado espiritual de vocês, a forma de pensamento que vocês andam tendo, porque isso sim identifica muito de que lado que vocês estão. Tá bom, pessoal? Gratidão imensa por vocês estarem aqui, gratidão imensa pela minha energia, tá conseguindo chegar, né, nas pessoas que de fato precisam, nas pessoas que estão evoluindo com os meus vídeos, estão aprendendo um pouquinho mais comigo. Eu só tenho de fato a agradecer e dizer mais uma vez para vocês que esse canal, ele não é meu, né? Eu estou aqui como representante da Turminha do Bem, dos meus amigos espirituais, daqueles que todos os dias me protegem, me intuem e vão sempre trazendo um conteúdo bacana e necessário para as pessoas que precisam despertar cada vez mais, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e gratidão!